Chegou a hora da gente receber a Ariane Benedito, economista. Ariane Benedito chegando na nossa programação. Bem-vinda, Ariane. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui todas as terças-feiras. Obrigada, Ariane. Inclusive, né, uma grande expectativa nesta terça-feira. O governo vai divulgar hoje o detalhamento ali dos cortes de 15 bilhões de reais dos ministérios. A gente, inclusive, já sabe ali, né, pelo menos o mercado já entende que os 15 bi não sejam suficientes, talvez precisem vir ainda assim mais cortes. Mas eu queria entender um pouco da sua leitura. Existe muita expectativa, de fato, em saber de onde vai sair, né? O próprio governo já anunciou que todos os ministérios, de uma forma geral, vão ter, né, que trazer ali contingenciamentos, mas fica-se muito querendo entender de onde virá, qual o montante de cada ministério. Isso faz preço no mercado, Ariane? Saber de fato de onde vai sair aí esse contingenciamento? Faz sim, Paula. Esse documento vai fazer com que os técnicos sentem, abra com muito detalhamento, pegue, né, todos os números disponíveis e comecem a fazer conta. Essa conta, se chegar à necessidade de colocar mais cortes ou exigir do executivo forças maiores para contingência de gastos, é exatamente esse assunto que vai movimentar os mercados novamente, né? Mesmo com o mercado trabalhando com a possibilidade de um déficit maior do que o próprio governo vem projetando desde o início, né, das discussões do fiscal e o programa de cortes, ainda assim a conta fica muito aquém quando a gente faz o cálculo dessa crescente para os próximos anos. Então, mesmo com a apresentação dos 15 bi, o mercado esperava 12 e veio um pouco mais, não foi suficiente para dar aquela acalmada de forma maior e a gente tirar um pouco de aversão a risco. Esse relatório ele é fundamental, ele traz os detalhes, ele traz os números e vai ser possível fazer as contas, entender um pouco mais, né, os especialistas, e se for necessário que o executivo traga maior esforço de contingência, o mercado vai cobrar isso através das expectativas. Ariane, muito bom dia para você, sempre um prazer conversar contigo. A gente tem visto nos últimos dias, né, uma modulação do discurso do presidente Lula. Desde o dólar a 5,70, né, aquele evento marcante para os operadores de mercado, ele modulou o discurso, fala bastante de responsabilidade fiscal, mas a gente sabe que mais do que palavras, as ações precisam chegar junto, né, e falar mais alto do que as próprias palavras. E nos últimos relatórios, inclusive das despesas, inclusive o déficit nominal crescente, mesmo com receitas sendo mais amplas, crescendo mais de 10% em níveis reais, inclusive, eu queria entender se está, de fato, o mercado com esse pé atrás por conta desse distanciamento da fala, da retórica, do discurso com, efetivamente, as ações do governo. Por mais que haja esse contingenciamento, por mais que haja detalhamentos de onde vão sair os cortes, a fala precisa estar mais alinhada com a ação para o mercado poder trazer um pouco mais de tranquilidade e comprar essa responsabilidade fiscal? Bom dia, Felipe. O prazer é todo meu. Sim, é exatamente isso, Felipe. Esse distanciamento, como você bem colocou, do desafio, porque eu sempre repito, né, que o mercado sempre esteve muito mais pessimista em relação a essas metas, devido a esse trabalho incessante de fazer a conta futura e não somente no ano vigente, do que o próprio governo. E essa questão de ser um discurso mais populista, de técnicas antigas, né, do atual governo já ter trabalhado nessa linha, em tempos diferentes. Esse tipo de comunicação não funciona mais. A gente está na era da informação, na era da internet, onde o acesso à informação ela é muito mais abrangente, ela é muito mais fácil. Então, hoje não cabe mais esse discurso da tentativa de dizer que vai manter uns projetos que não fazem sentido para a conjuntura fiscal do país e na hora de apresentar
vem o time técnico, né, o corpo técnico tentando dar o seu melhor, e é visto que eles estão tentando dar o seu melhor, e não seria diferente para outro governo, não seria diferente. O desafio é um fato, né, a gente não pode negar os fatos. Seria qualquer pessoa que sentasse ali um desafio enorme de fazer esse equilíbrio entre manter, né, a popularidade com os objetivos políticos, que a gente sabe que existe, isso sempre vai ter, né, com os interesses políticos, e atender o que o país, nesse momento, não pode mais deixar passar. Essa bola de neve que eles conseguiram rolar por muito tempo, dado ser um país emergente, que a gente cresce muito, a gente, por conta disso, tem picos de inflação, mas a política monetária é eficiente, a gente melhorou os indicadores de desenvolvimento, de mercado de trabalho, então tudo isso vai mascarando e parece que dá para continuar jogando como antigamente. E o fiscal foi sempre uma questão de ser deixado de lado, dado a magnitude da arrecadação, um país que se arrecada demais. Essa reforma tributária, ela traz o percentual de juros brasileiro um pouco mais para cima. Mesmo sem ela, a gente já estava no ranking dos países que mais tributam. Sendo um dos países que mais tributa, obviamente a nossa arrecadação ela é compatível com esse percentual. Então, nunca se deu muita atenção em relação aos gastos, porque os governos anteriores tinham a ideia que poderiam gastar o que fosse, porque essa torneirinha da arrecadação sempre estaria aberta para cumprir essas despesas. No entanto, hoje ela não é suficiente, e ela não é suficiente porque a gente deixou de arrecadar. Ela não é suficiente porque os gastos estão crescendo em demasia de uma forma em que o governo já não tem mais controle. Hoje o que a gente vive é um descontrole fiscal e exige muito mais. Então essa técnica de comunicação antiga, de tentar fazer um diálogo mais populista para agradar o eleitor hoje tem informação, o eleitor sabe qual vai ser o problema e que no final ele vai pagar a conta. Então não cabe mais. Essa consciência é o alinhamento com o que está sendo feito. Se a gente tivesse as comunicações mais amenas, mais em linha, né, se o executivo tivesse alinhado com as instituições, como o próprio Banco Central, essas críticas feitas pelo presidente em relação ao Banco Central, acaba prejudicando a própria atuação do Banco Central, que o Banco Central precisa cuidar da questão das ancoragens das expectativas, que é outra parcela de inflação que ele precisa cuidar, precisa dar uma forma de segurar essa abertura da curva de juros, e essas comunicações erradas causam essa aversão, ou seja, atrapalha o plano de estabilidade do Banco Central, que é a responsabilidade da instituição. Por isso que o discurso de todas as instituições, deveria ser dos três poderes também, todas elas alinhadas. As políticas econômicas precisam seguir na mesma direção, né? Senão você tem quase um país que não sai do lugar. Você acelera e do outro lado você desacelera, a força é negativa, você não vai sair do lugar, né? Então, mas dá para perceber também, Felipe, essa mudança de comportamento, e principalmente eu acho que essa alta do dólar recente foi um susto para o governo. Acho que eles resolveram fazer a parte deles e deixar com que as variáveis elas fluam, porque isso vai ser prejudicial na contaminação total. E a gente sai dessa foto um pouco mais benéfica, e que a única parte ruim é o fiscal, e que eles precisam somente se debruçar sobre isso nesse momento. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui na programação do YouTube e acompanhar o restante dos nossos conteúdos. Eu deixei separado aqui 2 vídeos super interessantes sobre economia e negócios. Então, clique nestes links e, claro, acompanhe o restante da programação da BMC News. Informação que gera valor.